Olá a todos e a todas que me acompanham nas nossas aulas de Direito Constitucional. Na nossa última aula, na nossa 18ª, nós tratamos do assunto dos crimes contra a administração pública. Nessa nossa 19ª, a nossa penúltima aula de Direito Constitucional, nós iremos tratar dos princípios constitucionais do processo administrativo. Os princípios constitucionais do processo administrativo são observados e alencados, tá, no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Tais como esses princípios são o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. No entanto, não podemos esquecer de que, afora estes princípios, são cinco princípios também, nós não podemos deixar de considerar e falar também no princípio no princípio que rege a administração pública, que não pode deixar de se falar, certo? É o princípio das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sem as quais o devido processo legal perde a sua eficácia. Bom, por outro lado também, não podemos deixar de falar sobre estas garantias, e sem dizer que elas resultam da fundamentação lógica que afirmam o dever de se cientificar que ambas as partes fazem parte dos atos e termos de natureza procedimental. Além disso, de fundamentação política, a qual se garante que alguém será julgado não será julgado sem antes ser ouvido, né? Ele não será julgado sem antes ser ouvido, tá? Sendo assim, essas premissas que autorizam, essas premissas, aquelas que autorizam a garantia do contraditório e da ampla defesa no debate de um processo. Começando pelo princípio do contraditório, nós devemos dizer que esse princípio ele tem garantia tanto na Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, inciso 55, e também no caput do artigo 2º da Lei 9.784/99, que é a lei que regula o processo administrativo da administração pública federal. Tá? Conhecendo, ele é conhecido, esta lei é conhecida como princípio da paridade de tratamento ou princípio da bilateralidade da audiência, ou seja, uma garantia constitucional que concede à parte que figurar no polo passivo da ação o da garantia de que será intimado ao conhecimento do pedido que ocorre em seu desfavor, bem como a da ciência dos atos processuais subsequentes, tanto às partes envolvidas no processo, quanto aos terceiros interessados, além também de garantir a possibilidade de manifestação contrárias às decisões, do que eles sejam desfavoráveis. Bom, é importante lembrarmos que, embora esta lei 9.874/99 se declare ali, ela se define como aplicáveis ao processo administrativo na esfera federal. Ela também se aplica subsidiariamente às demais entidades federativas que não possuam lei própria do processo administrativo, as quais também devem assegurar aí o contraditório na tramitação dos seus processos, o contraditório e a ampla defesa na tramitação dos seus processos.
No processo administrativo, o contraditório ele se efetiva a partir da observância dos seguintes elementos. São 5 elementos, certo? Que temos que observar. O primeiro elemento é pela prévia e formal cientificação do interessado sobre todos os atos e incidências de um processo administrativo devidamente instaurado. O segundo procedimento é pela abertura de prazo razoável para que o interessado, diante do seu inconformismo, certo, pratique atos de reação contra os atos administrativos praticados no bojo desse processo. O terceiro elemento é pela concessão de direito ao interessado de produzir prova e de se manifestar, consignando as observações que desejar sobre a manifestação trazida pelo ente administrativo. Tá? O quarto elemento é pela efetiva análise e consideração pela administração dos atos praticados pelo interessado no exercício do seu direito de participação. E o quinto e último elemento é pela possibilidade ainda de o interessado interpor recurso contra as decisões que lhe são desfavoráveis. Tá? No que diz respeito a esta lei 9.874, quando se trata desta lei, no que diz respeito a esta lei 9.784/99, quando dá ciência aos atos praticados no processo administrativo, que devam ser em 3 formas. A primeira forma é que seja um objeto de intimação, certo? Que resulte para o interessado a imposição de deveres, ônus, sanções e ou restrições ao exercício de direitos e atividades, ou de atos de outra natureza, de seu interesse, conforme está previsto no artigo 28 desta Lei 9.784. A segunda forma é que as intimações possam ser realizadas por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Previsto aí no artigo 26, parágrafo 3º desta lei 9.784/99. Tá? A terceira e última forma é que, em caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Isso está previsto no artigo 26, parágrafo 4º da mesma lei. Quanto à intimação, se diz que ela deve conter a identificação do intimado e o nome do órgão e da identidade administrativa. E a finalidade da intimação é que a data, que tem a data, hora e local que deve comparecer, que deve comparecer o intimado. E se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. E também informar da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento, indicando também os fatos e fundamentos legais pertinentes. Tá? No caso de intimação, deve-se observar também, certo, que a antecedência mínima desse recebimento, ou seja, essa antecedência tem que ser de 3 dias úteis entre a data da intimação do ato e em que o interessado deva comparecer. Porque a princípio esse interessado não pode ser intimado em determinado dia para comparecer no dia seguinte, por exemplo, pois ele
praticamente e de forma alguma ele vai ficar aí impossibilitado de exercer plenamente seus meios de defesa. Ele tem que receber isso com antecedência mínima de 3 dias, tá? É importante salientar que as intimações elas serão nulas quando feitas sem a observância das prescrições legais previstas no artigo 26, parágrafo 5º da Lei 9.784/99. Esses prazos, eles começam a correr a partir da data da identificação oficial, incluindo-se da contagem do dia do começo e incluindo-se a do vencimento, sendo os prazos expressos em dias contando-se de modo contínuo. Tá? Bom, do princípio da ampla defesa. Este princípio da ampla defesa, ele consiste em uma garantia que a parte tem de usar no processo todos os meios legais de prova para se defender, certo? Para defender ali as suas alegações. Por sua própria expressão, ele aí vai abrir espaço para que o acusado exerça sem qualquer restrição o seu direito de defesa. É aí que ela está intimamente ligada ao contraditório e, consequentemente, tutelada pelo mesmo dispositivo legal. Além disso, a ampla defesa é tutelada também pela Convenção Americana dos Direitos Humanos. Na Convenção Americana dos Direitos Humanos também tutela esse direito de ampla defesa e contraditório do Pacto de São José da Costa Rica. Nós vimos isso no seu artigo 8º, que trata das garantias judiciais e tem como principal termo aplicado o seguinte, entre aspas, toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovado sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em pena de igualdade e as seguintes garantias mínimas. Tá? Bom, a prerrogativa da ampla defesa não é mera liberalidade do acusado se defender, mas aí representa o verdadeiro interesse público, porque aí é essencial a todo regime democrático, devendo ser garantida em qualquer processo decisório do Estado, sobre pessoa física ou sobre pessoa jurídica. A aplicação desta lei 9.784/99, ela no seu bojo vem preceituar que é direito do interessado ser intimado de cada ato praticado e dos autos poder obter cópias de documentos e conhecer os fundamentos da decisão para poder recorrer. Isto está previsto no seu artigo 3º, inciso 2. Muito embora, a princípio, esta lei se restrinja ao processo administrativo, na esfera federal, ela também pode, como eu já falei antes, ela pode ser aplicada subsidiariamente nas esferas inferiores, que não possuam lei própria para reger os seus processos administrativos. No seu artigo 48 desta lei, ele assegura aos interessados o direito à vista do processo e à obtenção de certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integrem, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à honra e à imagem. De acordo com o parágrafo 38, artigo 38, parágrafo 2º, embora o interessado tenha a possibilidade de propor a produção de provas, estas podem ser recusadas pelo órgão processante, tá? Mediante decisões fundamentadas
Essas decisões, elas têm que ser através de decisões fundamentadas. Quando forem ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Se o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração, responsável pelo processo, ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção do documento ou das respectivas cópias, conforme preceitua o artigo 37 da Lei 9.784/99. Quando for necessário a apresentação de informações ou a apresentação de provas pelo interessado ou terceiros, serão expedidos intimações para este fim, mencionando-se ali data e prazo, forma e condições de atendimento. Tá? Não sendo atendida a intimação, tá? Poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Isso está preceituado no artigo 38 dessa Lei 9.734/99. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará no arquivamento do processo. Isso previsto no artigo 40 da Lei 9.784/99. Pode o interessado, no exercício de sua ampla defesa, facultativamente fazer-se assistir por advogado. É facultado, não é obrigado ele ser assistido. Salvo quando o representante, a representação por advogado for obrigatória, por força do artigo, tem que se ver aí o artigo 3º, certo? Inciso 4º da lei. Essa questão foi pacificada, toda essa questão foi pacificada com a edição da súmula vinculante número 5 do Superior Tribunal Federal, ficando assentada ali naquela súmula o seguinte termo: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Também, segundo a súmula vinculante número 03 do STF, sumula assim: nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar a anulação ou revogação do ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial, de aposentadoria, reforma e pensão. Falemos do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é um princípio que significa que a administração está sendo orientada a cumprir com exatidão e excelência os preceitos normativos e do direito positivo, certo? E também instituindo impostos, dos preceitos normativos, do direito positivo e impostos pela Constituição Federal e da norma legal, como tendo aí uma orientação aos princípios constitucionais e ao próprio direito. Sendo assim, a norma legal outorga competência específica ao agente público para definir os parâmetros de sua conduta. Por esse motivo, todo
a competência do Estado deve vir pré-estabelecida em lei. Talvez o preceito mais importante da lei 9.784 visa a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Em específico, esta lei, no seu artigo 2º, fala que o dever da administração no processo administrativo é um elemento ao princípio da legalidade, exigindo no seu parágrafo único, inciso 1, que sua atuação seja conforme a lei e o direito. Portanto, qualquer ação estatal sem o correspondente amparo legal ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei é injurídica e expõe-se à anulação, pois a eficácia de toda a atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Do princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade determina que os agentes devam executar suas funções, de forma impessoal, sendo vedada a subjetividade, ou seja, a sua interpretação pessoal na aplicação da lei, em sendo que a impessoalidade em relação aos agentes públicos devam significar que no exercício de sua função, sua conduta jamais poderá ser de forma pessoal, subjetiva. Tem que prevalecer a objetividade, a impessoalidade. Caso contrário, sua conduta poderá ser apurada em processo administrativo interno. Também que a impessoalidade em relação aos atos administrativos, de que todos os atos são considerados impessoais, até porque em caso do agente cometer alguma arbitrariedade, a responsabilidade externa sobre os mesmos será cobrada. Esta responsabilidade externa lá fora também será cobrada dele. Do princípio da moralidade administrativa, é o princípio pelo qual os agentes da administração pública têm o dever de praticar condutas leais, honestas e de boa fé, pois não fazendo assim estão praticando atos de improbidade administrativa, que estará sujeita à aplicação das sanções da lei de improbidade administrativa. Esta lei ela é prevista na lei, a improbidade administrativa é prevista na lei 8.429/92, podendo responder este administrador por violação aos princípios da administração pública, prejuízo ao erário público e enriquecimento ilícito, etc., tá? Cujas penas serão o de ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o serviço público ou receber benefícios e ou incentivos fiscais. Do princípio da publicidade. A publicidade ela tem como princípio de estabelecer que a atividade do agente público deva sempre ser realizada no interesse da coletividade, cumprindo determinações legais previamente fixadas. E essas fixações elas devem ser por meio, certo, desse princípio legal, aplicando-se aí a regra da transparência clara e franca,
de todos os aspectos da conduta administrativa estatal, além da sua própria efetividade. Além disso, a publicidade dos atos administrativos representa prestígio aos princípios da moralidade e da isonomia. E é por meio dela que eventuais provimentos ilegítimos se tornam públicos e fiscalizados sem controle preventivo interno. No parágrafo 5º, no inciso 33 da Constituição Federal, vem garantir aí o direito ao recebimento de intimações dos órgãos públicos, deixando claro que as informações oriundas de órgãos públicos devam ser disponibilizadas a quem quer que se manifeste, interesse, descabendo aí a exigência ainda imposta por alguns órgãos da administração pública de que o indivíduo que tenha um interesse direto e pessoal é que vai atrás de obter informações, tá? Então, no artigo 5º, nesse inciso, ele prevê isto. Bom, por último, o princípio da eficiência. O princípio da eficiência é sinônimo de celeridade, produtividade, agilidade e economicidade. O servidor eficiente é aquele que executa suas funções com agilidade e economicidade. A eficiência, ela sempre existiu no processo administrativo, porém somente a partir da emenda constitucional número 19/98 é que esse princípio ganha aí a sua constitucionalidade. Não devemos esquecer que com a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? 101/2000, passou-se a determinar que os limites de gastos com servidores, certo, público, não podem ultrapassar determinados percentuais. Já falei isso em aulas passadas. Sendo ultrapassado o percentual de limite de gasto, a administração vai sofrer cortes até atingir a racionalização necessária para efetivar esses gastos. Para finalizar, esperamos ter contribuído com todos vocês sobre o entendimento desses princípios constitucionais no processo administrativo, em todos os seus níveis, para que possamos entender e também para que possamos entender que todo esse processo desencadeado no âmbito administrativo possa ser validado, e se vierem a ser invalidados por razões de inconformismo, a sentença expedida internamente seja ratificada por um juiz competente. Nós vamos finalizar a nossa disciplina de Direito Constitucional com a 20ª aula, certo? Que iremos falar do processo administrativo disciplinar. Obrigado a todos e espero ter contribuído com todos vocês. Obrigado e um forte abraço em todos vocês e até a próxima aula.